Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, nós todos os dias estudamos a Palavra de Jesus. Hoje então é segunda-feira, dia 22 de dezembro, e o nosso tema de estudo de hoje é Com Sinceridade e Verdade. E vamos ao tema aqui do tema, ao texto bíblico do livro de Josué. Josué capítulo 24, verso 14 e 15. Olha só o que diz Josué 24, capítulo 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, e aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui, esse chamado que Josué faz para o povo de Israel, essa despedida dele da liderança do povo, ela é muito importante. O texto bíblico que a gente leu agora, versos 14 e 15, falam para a gente uma orientação. Olha, tema a Deus. E temor a Deus inclui também um pouco de medo, porque Deus é Deus e nós somos apenas criaturas, mas inclui respeito, inclui adoração a Deus verdadeiramente, né? Temei a Deus, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Deus pede que a gente o sirva com inteireza de coração. Não de forma parcial, mas como um todo, de todas as formas da nossa vida e com fidelidade. E aqui não está falando só de dízimos e ofertas, quer dizer tudo na nossa vida. Deus quer que a gente o sirva de forma 100% integral. Todos nós, cada parte do nosso ser, cada escolha que a gente faz, tudo que nós façamos, tem que ser em honra e glória a Deus. Das pequenas coisas, das grandes coisas na nossa vida. Sempre com fidelidade, com inteireza, sabendo que Jesus está ao nosso lado. E olha como isso pode transformar a nossa vida. Como as coisas podem ser diferentes se a gente pensar o seguinte, olha, Jesus está comigo e está o tempo todo. E se eu quero as bênçãos dele para mim, é simples, siga com Jesus. Deus não espera que a gente seja 100% perfeito. Ele sabe que somos pó, ele sabe que somos pecadores, sabe que vamos ter que conviver com a natureza pecaminosa todos os dias da nossa vida até a sua volta. Ele sabe que vamos pecar, vamos errar, vamos falhar, mas ele se coloca ao nosso lado, à nossa disposição, para que a gente possa sair vencedor. E ele fala o seguinte, olha, se você for de todo o coração para mim, eu estarei com você, eu darei todas as minhas bênçãos para você. Seja íntegro, não seja hipócrita, não seja falso, seja uma entrega verdadeira de coração. Viva a sua vida com Jesus. É isso que ele pede para a gente hoje. Viva de forma 100%, seja fiel a Deus em todas as coisas. E deite fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Nesse momento, Josué reconhece que o povo de Israel, aqueles que estavam lá, eles eram pessoas que vinham de famílias que muitas delas eram idólatras, que adoravam deuses, adoravam imagens de escultura, adoravam aquilo que não era Deus. E é justamente por isso que muitos deles pereceram no deserto durante aqueles 40 anos, por causa da infidelidade, por causa da idolatria que habitava no coração deles. Por isso eles receberam maldição em vez de bênção. Por duvidarem de Deus, eles pagaram 40 anos de deserto. E Deus falou o seguinte, olha, vocês têm agora o dever de jogar fora a adoração dos antigos deuses que os vossos pais serviram sim. Ele reconhece, olha, vocês, infelizmente, apesar de me adorarem, muitos de vocês ainda estão presos ao pecado. E os pais de vocês no passado, muitos deles também estavam presos ao pecado. É um ciclo que precisa ser quebrado. É um ciclo de idolatria que o amor de Deus precisa quebrar. A fidelidade a Deus, a inteireza de coração, nos faz quebrar esse ciclo de maldição e atrair sobre nós a bênção, a misericórdia de Deus. E é isso que ele coloca pra gente aqui nesses dois primeiros versos. Olha, esqueça o passado, quem você foi, quem você deixou de ser, se você era pecador, se você era uma pessoa que fazia coisas erradas, que você tinha vícios, esqueça o passado, caminhe comigo a partir de agora. Vamos passar uma borracha? Vamos começar com Deus, ó, deite fora o passado,
como a palavra de Deus nos diz, como Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então esqueça o passado, tenha um recomeço com Cristo a partir de agora. Que hoje seja um dia de bênção para você, que seja um dia de recomeço, de uma reconstrução de vida ao lado de Cristo. Abandone o pecado e siga com Cristo com fidelidade e com inteireza de coração. E o verso 15 diz o seguinte: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Então, olha, se vocês acham que seguir com Jesus, se ir para a igreja é algo errado, então eu quero que vocês parem agora e pensem. Se os deuses a quem servais, vossos pais, estavam no além do Eufrates, e aos deuses amorreus em cuja terra habitais, quem que vocês querem adorar? Vocês querem adorar os deuses? Querem adorar os demônios? Querem adorar as imagens de escultura? Querem ser idólatras? Se adorar a Deus é uma coisa ruim para vocês, então escolham que deuses vocês querem servir. Vocês querem ir para cá, ir para lá, para a esquerda, para a direita, ir para trás, ir para frente? Façam o que vocês quiserem. Temos o livre-arbítrio. Podemos escolher. Se a gente não quer adorar a Deus e quer se aproximar da morte, né? Porque abandonar Deus é morte eterna, então faça a sua escolha. Deus não está forçando ninguém a escolhê-lo. Ele pede que seja de interesse de coração, que sejamos fiéis e que abandonemos os deuses, que abandonemos a vida e a adoração que nos separa dele. Que nós possamos ser fiéis, ser íntegros e adorando a Deus, sendo pecadores, mas caminhando com Jesus. Isso é um pedido de Deus, uma orientação, um conselho. E aqui ele fala, mas se vocês não querem, tudo bem, só escolher o que vocês querem. E Josué fala o seguinte, olha, não importa o que vocês escolherem, eu escolho servir a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele fala o seguinte, olha, vocês têm a escolha de vocês, mas eu vou ser fiel ao meu Deus. Olha que exemplo que ele dá pra gente. Um exemplo de fidelidade. Um exemplo de alguém que realmente foi íntegro, que não estava nem aí para os deuses, para nenhum tipo de adoração, a não ser a adoração verdadeira, ao único e verdadeiro Deus. Essa comunhão, esse relacionamento dele, ele coloca para o povo de Israel. Ele os instiga a adorar a Deus, não os força, mas os influencia, os leva como um bom pastor que ele era, um servo do Senhor, para que o povo também caminhe ao lado de Deus, para que o povo também siga ao lado do Senhor. E olha só o que diz a lição da Escola Sabatina de hoje. No comentário de segunda-feira, lá no finalzinho, diz o seguinte, é uma pergunta para todos nós, né? O que significa para você servir ao Senhor com integridade e com fidelidade? Quais são alguns dos fatores de distração que impedem sua total devoção a Deus? O que está te pedindo hoje de seguir com Jesus? Por que você acha que seguir com Deus é uma coisa tão ruim? Afinal de contas, você e eu, às vezes, não abandonamos o pecado, não abandonamos a vida do mal. Né? Eu escolho Jesus depois, eu vou para a igreja depois, eu faço isso que Deus pede depois, eu não estou preparado ainda. Deus nos diz o seguinte, olha, eu não vou forçar você não, a escolha é sua. Mas pensa bem, porque estar com Cristo é vida e estar sem Cristo, estar com Jesus significa ter a luz da vida, a eternidade, as promessas de Deus, mas aquele que não quer escolher estar com Cristo, porque é uma escolha, essa pessoa, por mais bem-sucedida que seja, por mais aparentemente feliz que seja, será sempre um ser humano vazio, com um vazio imenso no coração, o vazio do tamanho de Deus no nosso coração, na alma humana. E essa pessoa, infelizmente, não terá a eternidade. Que aproveite esse mundo, porque não terá nada além dele. Deus pede para que hoje nós façamos a escolha de estar com Ele. Eu escolho. Eu tenho que fazer essa escolha. E orientar a minha família para fazer essa escolha. Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. É uma responsabilidade. Mas é uma responsabilidade que a gente consegue com a bênção de Deus. Vamos orar? Querido bom Pai que estás nos céus, obrigado pela mensagem de hoje, por nos mostrar que podemos escolher, e a escolha é nossa. E hoje escolhemos servir ao Senhor. Nós e nossas famílias, nós dedicamos a Deus. Que o Senhor nos dê sabedoria para guiá-las, para estarmos com Cristo, em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.